Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 374 do Projeto Bíblia para Iniciantes e hoje vamos falar mais uma vez onde Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Isso ele está fazendo aqui pela terceira vez no livro de Lucas. Agora no capítulo 28. Ele já havia feito duas vezes no capítulo 9, e agora ele, pela terceira vez, ele prediz a sua morte. Mas parece que isso era uma coisa tão absurda para os discípulos, tão fora de lógica, mas ele não veio para cumprir a lógica humana, ele veio para cumprir a lógica de Deus, que é totalmente diferente da nossa lógica. Então eles tinham dificuldade de entender. Então, Lucas 18, versículos 31 a 34, uma parte pequena, porém forte, diz o seguinte: Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Toda vez que ele fala Filho do Homem, com letra maiúscula aqui, ele está se referindo a si próprio. E olha que interessante, ele fala que tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas vai se cumprir no tocante ao Filho do Homem. E aí, profetas, né? Quantos profetas nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento? Eu quero trazer aqui um especificamente, Isaías, né? Vamos falar de, de um trecho de Isaías, capítulo 53. Olha o que está escrito lá em Isaías 53. Vou pegar algumas partes aqui, tá? Alguns fragmentos do que está escrito aqui, nesse capítulo. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, falando do Messias. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E no final do capítulo diz assim: levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Tudo isso Jesus cumpriu na sexta-feira da paixão, na crucificação dele. Tudo que está escrito aqui foi cumprido na morte de Jesus, a forma como ele morreu. Ele fala que intercedeu pelos seus transgressores. Quando ele estava sendo crucificado, ele falou: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Ele foi moído, ele foi humilhado, ele foi oprimido, ele foi como cordeiro mudo. Ali diante de Herodes, ele não falou palavra. E ele foi ali cumprir a profecia, cumprir e obedecer o chamado de Deus Pai para a vida dele. Uau! Então isso já estava lá nos profetas. E eles não, mesmo estando tão claro assim,
né? Em várias profecias, as pessoas elas não entendiam, elas estavam esperando um Messias grandioso, um Messias poderoso, um rei cheio de riqueza e de poder. Lógico, Jesus estava demonstrando muito poder, por isso que muitos, né, acreditaram nele como Messias, como Cristo, mas ninguém imaginava que ele iria morrer da forma que ele morreu. Eles não conseguiam entender, né, que Jesus morreria daquela forma. Versículo 32 diz assim: Pois será ele entregue, Jesus falando de si mesmo, o Filho do Homem será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Uau! Essa é a terceira vez nesse livro de Lucas que ele fala isso. Como eu falei aqui, Lucas, capítulo 9, versículo 22, ele falou: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Falou também da morte e da ressurreição dele. E no versículo 44 do mesmo capítulo, capítulo 9 de Lucas, ele fala o seguinte: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E 45 diz: Eles, porém, não entendiam isso, foi-lhes encoberto para que não compreendesse e temiam interrogá-lo a esse respeito. Eles tinham tanto medo, eles tinham tanta segurança em Jesus, que eles tinham medo que Jesus morresse e não queriam nem interrogar, nem perguntar a Jesus sobre isso, né? Para com isso, para de falar de morte, né? O próprio Pedro repreendeu ele, e ele falou: Sai de mim, Satanás, sai, afasta-te, Satanás, né? Porque ele sabia muito bem a missão dele. Jesus sabia muito bem do que ele teria que passar para cumprir a missão dele e nos livrar de todo mal, nos redimir dos pecados, levar todo o pecado do mundo naquela cruz, de quem o recebe. Amém? E no versículo 34, olha só: Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas. E o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. É lógico, não dá para você entender as coisas de Deus de uma forma humana. As coisas de Deus, elas vão muito além da lógica humana. É totalmente diferente, é o sobrenatural. E muitas vezes nós olhamos com os olhos naturais, como os discípulos não estavam conseguindo entender. Tanto que eu falo, quando for ler a Escritura, quando for ler a Bíblia, pede ajuda do Espírito Santo. Eu tenho costume de fazer isso, porque é o próprio Espírito Santo que vai nos trazer revelação da profundidade dessa palavra tão poderosa, que é um alimento espiritual para as nossas vidas. Amém? Então, hoje a gente fica por aqui, que você possa elevar o seu espírito, fortalecer o seu espírito para que você possa entender a lógica de Deus, a, a intenção e a vontade de Deus para a sua vida, para a sua missão. Assim como Jesus estava conectado em espírito e veio como homem, mas ele não se afastou da missão dele. Por mais que o mundo tentou tirar, desviar a atenção, mas ele se manteve ali no foco. Que eu e você possamos nos mantermos no foco, com o espírito elevado, para que possamos cumprir a vontade de Deus, que tenhamos a revelação da palavra e da vontade de Deus para as nossas vidas.
Amém? E não sejamos como os discípulos, né, que escutavam diretamente da fonte de Jesus e nada compreendiam. E o sentido das palavras ficava encoberto. Então, que possamos pedir que seja revelado toda a profundidade das palavras do manual da vida. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.